Bom dia a todos, paz de Cristo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que muita gente acha que começou com João Calvino e com Armínio, e não foi, tá? Que é o assunto entre livre-arbítrio e predestinação, tá? Tô meio rouco aqui, mas vai dar para sair, tá? A questão é a seguinte, tá? Tudo começa com um monge britânico chamado Pelágio, que nasceu no ano 360, tá? E veio falecer no ano 420 na Palestina. Tá? Esse monge britânico nasce nas Ilhas Britânicas e falece na Palestina. Ele tinha uma ideia: o homem não nasce com a culpa legal e a corrupção moral de Adão. O homem nasce apenas com a culpa, mas ele se torna pecador a partir do momento em que ele pratica, realiza o pecado. Tá? Se ele não praticar, não realizar, ele não será pecador. E ele tem a capacidade, pelo seu livre-arbítrio, de ir até Deus, se quiser ou não. Ok? Se quiser ou não. Essa opinião, obviamente, foi contestada por um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, tá? Aurelius Agostinho de Hipona, tá? Que nasceu no ano 354, tá? Na África, ali em Tagnate, e veio falecer, tá? No ano 420, 440, mais ou menos, 440, tá? Na Argélia. E ele, é claro, vai destoar do pensamento de Pelágio. Ele vai colocar o seguinte: o homem nasce com a culpa legal e com a corrupção moral de Adão. Isso significa que ele é culpado por natureza, porque carrega a culpa do pai, é o pecado original, e ele tem a corrupção moral, está sempre inclinado a fazer o mal. E aí algumas pessoas dizem, não, porque ele foi maniqueísta, a ideia de maniqueu, tá? Da questão de que o mundo foi criado por duas forças, o bem e o mal. Tá? Ele era cético, então ele se autoflagelava e tal. Bom, enfim, alguns livros de história dizem que sim, outros dizem que não. Tá? O importante é que Agostinho apresentou uma teoria muito mais relevante, e essa teoria que Agostinho apresenta é o pecado original que o homem herda, por isso ele só realiza atos, tá, que são ruins, e sobre a graça soberana de Deus, que ele chama de predestinação. Deus predestinou de antemão, ok? Algumas pessoas para serem salvas e entregou as outras para serem condenadas. Agostinho também disse que Cristo, ele morre apenas por essas pessoas que Deus de antemão conheceu, amou e predestinou. Cristo morre apenas por essas pessoas. Tá? E que uma vez que essas pessoas são predestinadas, Cristo paga o preço por elas, elas não escapam mais das mãos de Deus. Ele chama de graça irresistível. Mais tarde você vai ver que João Calvino, tá, vai adotar em suas institutas religiosas esse pensamento, tá? E em 1618 a 1619, no Concílio de Dort, tá, em resposta aos argumentos arminianos, os reformados, os calvinistas, vão usar a expiação limitada e a graça irresistível contra o arminianismo. E o arminianismo, em 1618,
vai ser tido como uma heresia, tá? Uma heresia, pensamento herético. E o ponto principal é, não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Nós vemos a livre agência, você é livre para fazer o que quiser, mas com relação à salvação, é o Espírito Santo quem age, dizia Agostinho. Por exemplo, você pega João 16, e ele fala assim, ó: quando então ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então a função do Espírito Santo é convencer o pecador, tá? É fazer com que ele se arrependa, incuta nele a fé, e ele possa receber o sacrifício de Cristo para ser salvo. Mas apenas aqueles que foram predestinados é que vão receber, tá, essa salvação. Mas as pessoas dizem, mas João 3,16 diz que Deus ama o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, mas quem é quem vai crer? João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pega Mateus 11, Mateus 11, 29 diz, Mateus 10, Mateus 10, não, é João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quiser. Ok? Os textos de Agostinho. Pega Atos 13, 48. Ele diz: ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna, creram de coração. Somente os que foram predestinados. Tá? Depois ele leva para Romanos 8, 29 a 30, que diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, que amou, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, está no passado, se referindo ao futuro, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. A glorificação ainda não aconteceu. Vai acontecer no retorno de Cristo, mas é tão certo que ele coloca algo no futuro, lá no passado. Então, Agostinho defendia esses pontos, além de Efésios 1, Efésios 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Tá? E com relação à perseverança dos santos, ok? Nós estamos em João 10, que também Agostinho defendia, João 10, 27, diz: eu lhes dou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por isso que é pregado o evangelho no mundo todo. Somente os predestinados, aqueles que foram antecipadamente escolhidos pelo Pai, é que vão ouvir a voz do Espírito Santo e vão atender.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Lhes dou a vida eterna, elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as me deu, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Então você tem aqui a graça irresistível. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Tá? Temos Filipenses também, 1,6.